Bem-vindos ao canal Saúde e Forma. Nesse videotreino vamos analisar o treinamento da atleta Filomena Geralda Gonçalves Vilas Boas, que é um treinamento específico para hipertrofia e também é um treinamento específico para definição muscular. Ou seja, nós trabalhamos com séries mais curtas nos membros inferiores, trabalhamos com séries mais longas nos membros superiores e com séries mais longas no abdômen. O treinamento foi dividido em treino A e treino B, sendo que no treino A nós temos os exercícios de membros inferiores e abdômen, e no treino B nós temos os exercícios de membros superiores. Nos exercícios de membros inferiores, nós trabalhamos com uma pirâmide de séries mais curtas, de 11, 9 e 7 repetições respectivamente, no qual a gente vai aumentando a carga conforme vai diminuindo o número de repetições. Essa é uma pirâmide específica para aumento de massa muscular, hipertrofia, e também aumento de força. Enquanto que nos exercícios de membros superiores, nós trabalhamos com uma pirâmide de séries mais longas. Na verdade, uma pirâmide de séries intermediárias a longas. O que isso significa? Nós trabalhamos respectivamente com séries de 15, 17 e 19 repetições. Nesse tipo de pirâmide, a gente vai diminuindo a carga conforme vai aumentando o número de repetições. A série de 15 ainda é específica para hipertrofia muscular, enquanto que a série de 17 é uma série intermediária, não é nem específica para definição, nem para ganho de massa muscular, ela vai dar um pouquinho de cada. E a série de 19 já é mais específica para definição. Então a gente vai estar trabalhando aí nos membros superiores uma série de pirâmide que vai gerar um pouco de hipertrofia e bastante definição muscular. Enquanto que nos exercícios de abdômen nós trabalhamos com séries mais longas, que são 3 séries de 20 repetições. Os exercícios do treino A ficaram o hack, o leg press articulado, o adutor, a panturrilha sentada, o abdominal na polia alta, a elevação lateral de pernas. E no treino B, nós temos aí a remada baixa fechada, o supino reto articulado, o desenvolvimento com halteres, o tríceps pulley inverso e a rosca direta no cabo. Bora conferir a execução dos exercícios? Vamos começar pelo treino A, no qual a nossa atleta executa os exercícios de membros inferiores e abdômen. Primeiro exercício, hack squat ou hack. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de extensão do joelho, extensão do quadril e anteversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo realizamos os movimentos de flexão do joelho, flexão do quadril e retroversão da pelve. Os músculos motores principais são o quadríceps, os glúteos e os isquiotibiais. O músculo sinergista é o lombar e os músculos estabilizadores são os adutores e abdutores do quadril. A prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no quadríceps e nos glúteos. Segundo exercício, leg press articulado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de extensão do joelho, extensão do quadril e anteversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do joelho, flexão do quadril e retroversão da pelve. Os músculos motores principais são o quadríceps, os glúteos e os isquiotibiais. O músculo sinergista é o lombar e os músculos estabilizadores são os adutores e abdutores do quadril. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase nos glúteos e nos isquiotibiais. Terceiro exercício, adutor. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de adução horizontal do quadril, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de abdução horizontal do quadril. Os músculos motores principais são os adutores do quadril e os isquiotibiais. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase nos adutores do quadril e nos isquiotibiais.
Quarto exercício: panturrilha sentada. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de flexão plantar do calcanhar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão dorsal do calcanhar. O músculo motor principal é a panturrilha, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no sóleo. Quinto exercício: abdominal na polia alta. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de flexão da coluna lombar e retroversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de extensão da coluna lombar e anteversão da pelve. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Os músculos sinergistas são o ilíaco e os psoas, ou seja, o psoas maior e o psoas menor. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no reto abdominal e no transverso do abdômen. Sexto exercício: elevação lateral de pernas. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de inclinação lateral da coluna lombar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos também o movimento de inclinação lateral da coluna lombar, só que ao contrário, ou seja, a coluna lombar volta para a posição anatômica. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Os músculos estabilizadores são o lombar, o ilíaco e os psoas, ou seja, psoas maior e psoas menor. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase nos oblíquos. Vamos agora para o treino B, no qual a nossa atleta executa os exercícios de membros superiores. Primeiro exercício: remada baixa fechada. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de extensão do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o dorsal e o redondo maior. Os músculos sinergistas são o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. E a prioridade desse exercício nesse treinamento é trabalhar costas, toda a região das costas. Segundo exercício: supino reto articulado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo. Os músculos motores principais são o peitoral maior, os músculos sinergistas são o tríceps e o ancônio, os músculos estabilizadores são o deltoide e o dorsal, e a prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar o peito. Terceiro exercício: desenvolvimento com halteres.
Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo realizamos os movimentos de adução vertical do ombro e flexão do cotovelo. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. Os músculos sinergistas são o tríceps e o ancônio. E os músculos estabilizadores são o peitoral maior e o dorsal. A prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar a musculatura do ombro, que são os deltoides e o trapézio. Quarto exercício, tríceps pulley inverso. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no tríceps. Quinto exercício, rosca direta no cabo. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o bráquio radial e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no bíceps.